chegamos em mais um atalho da nossa trilha, que basicamente nós fizemos a nossa lista do que precisa ser pago, revisamos a nossa lista do que precisa ser pago naquele período, verificamos se temos todos os comprovantes fiscais, né, todos os comprovantes ali para poder fazer esses pagamentos. Fizemos os pagamentos, pois temos dados bancários, comprovantes fiscais, então já realizamos os pagamentos. Agora nós iremos para nosso próximo atalho, que é o acompanhamento de caixa e arquivo dos comprovantes. Aqui nessa parte do arquivo, pode ser que você já tenha feito o arquivo lá atrás, mas se não fez ainda, aqui você precisa fazê-lo. O que é o acompanhamento de caixa? O acompanhamento de caixa, gente, é basicamente você verificar se todo mundo que você pagou foi pago corretamente, foi no valor correto, realmente compensou na conta, se não voltou o pagamento, porque às vezes você coloca alguma informação errada, esse pagamento volta, verificar se ninguém foi pago em duplicidade. E o mais importante, gente, ver quanto ficou na conta corrente e se aquele valor que tem na sua conta corrente, na conta corrente da organização, realmente está certo. E se ele está dentro do que você imaginou que pudesse estar. Que é basicamente aquilo que já acontece na nossa vida. Poxa, eu recebi tanto, paguei água, luz, aluguel, cartão de crédito, etc. Vamos ver quanto vai sobrar aqui no final do mês. Então, é basicamente isso que a gente precisa fazer, esse acompanhamento de caixa, tá? Ele pode ser, mais uma vez, em planilha eletrônica, porque ele tem esse facilitador de fazer a soma para a gente, mas você também pode fazer manual ali no caderninho da organização, onde você faz todas essas anotações, porém, se usar o caderninho, precisa da calculadora para fazer a soma ali do que tinha, do que saiu e de quanto ficou, tá bom? Esse acompanhamento de caixa é interessante que ele seja feito também de forma rotineira. Você pode fazê-lo semanal, você pode fazer quinzenal, mas ele precisa ser feito obrigatoriamente mensal, para fechar o mês, para não ir para o mês seguinte sem a gente olhar ali para aquela conta corrente. Ah, Havana, mas eu não paguei nada esse mês, não teve movimento. Abra a conta e faça-lhe o controle. Porque às vezes pode entrar uma tarifa, pode entrar um débito, você pode às vezes ter gastado uma coisa que você não se lembra, então pelo menos mensalmente precisa ser feito. Então, por exemplo, no final do mês de outubro, é importante que você faça esse acompanhamento, que este acompanhamento do caixa do mês de outubro esteja finalizado até ali pelo 10, 15 de novembro no máximo, porque o outro mês começa, os novos pagamentos vêm. Vamos ter aí mais ou menos essa média. Acabou o mês, até o dia 10 do mês seguinte, eu faço um acompanhamento de caixa, faço ali, vejo se tudo que entrou, tudo que saiu, vejo se está certo o saldo bancário e, mais uma vez, não deixem acumular, porque quanto mais acumula, mais cansada a gente fica só de pensar. Até porque muitos de nós e de vocês provavelmente aí tem jornadas duplas, triplas, etc. Então, é importante a gente tentar fazer esse empenho para não acumular essas demandas, tá? Quem faz o acompanhamento de caixa? Não necessariamente é quem fez a lista de pagamento, quem operacionalizou a conta. Quando eu digo operacionalizar a conta, é entrar na conta e fazer os pagamentos. Mas é importante ser uma pessoa que está por dentro do que está acontecendo, dos projetos, como que é feito o processo de levantar os pagamentos, de revisar, etc. E ela precisa ter essas informações. Se quem for fazer o acompanhamento de caixa tiver a lista de pagamento, saber que aquilo foi revisado, tiver lá o número da nota fiscal, ou saber onde está arquivada aquela nota fiscal para ela colocar no arquivo e bater esse acompanhamento de caixa, vai facilitar bastante a vida da companheira. Bom, o objetivo eu já disse que é verificar se não foi pago ninguém 2 vezes, enfim, e ter a rotina. Sobre o arquivo desses comprovantes. Vamos lá. Havana, por quanto tempo a gente precisa guardar a nossa pastinha física ali, todos os meses, cada um separado num saquinho? Ou por quanto tempo eu preciso manter esse arquivo na nuvem? Olha, por 5 anos. Normalmente é o que indica-se em termos de legislação fiscal. Guardar por aproximadamente 5 anos. Isso no arquivo. Por mais que você tenha ali as informações no e-mail, recebeu ali a nota fiscal ou o comprovante do combustível, no WhatsApp, salva e coloca na nuvem, ou imprime e guarda
na sua pasta física, né? O que vocês preferirem utilizar em termos de controle mesmo. Bom, e agora que a gente falou aqui do acompanhamento de caixa, desse atalho tão importante, eu vou mostrar para vocês na prática uma sugestão de como fazê-lo. Repito e reforço que vocês podem fazer manualmente e pode seguir este modelo para fazer manualmente, mas em planilha eletrônica funciona também e tem esse facilitador da soma. O que vocês vão precisar? Vamos lá. Material necessário para fazer o acompanhamento de caixa ou controle financeiro. Você vai precisar dessa planilha ou do seu caderno em mãos, a calculadora, se você for fazer manual, e vai precisar também, gente, do extrato da conta corrente, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês o exemplo de extrato de conta corrente. Eu preparei, para demonstrar isso aqui na parte prática, um extrato fake, né? Um extrato falso de mentirinha. Então, vamos dar uma olhadinha nesse extrato aqui e como normalmente vem os extratos de conta corrente mesmo na vida real. Aqui vai vir a agência da sua, né, onde você tem a conta, o número da conta corrente, o período do extrato, vai ter a data que aconteceu o movimento, o dia que você pagou. É comum essa data ser a mesma dessa coluna, mas assim, atente-se à coluna de data, o histórico, que alguns bancos vem escrito, outros vem vários códigos que não dá para entender, e é por isso que você precisa ter a lista de pagamento e a data que foi feito, porque se aqui aparecer um monte de número, DOC, TED, DEP, né, aquelas siglas bancárias, quando você olhar a sua lista de pagamentos, vai fazer, opa, lembrei, nessa data aqui, esse valor foi tal coisa. Então, vamos lá. O que está em azul e aparece com Czinho aqui é o saldo anterior, né? Então, por exemplo, se esse extrato ele é de janeiro de 2019, isso aqui foi o saldo de 31/12 de 2018. Onde aparece o Czinho é dinheiro que entrou, é din-din que caiu na conta, e o que aparece em vermelho com esse Dzinho, ou em alguns extratos ali aparece, né, o sinalzinho de menos e o sinalzinho de mais, é dinheiro que saiu, o pagamento dos boletos. Um exemplo, isso aqui é a primeira coisa que você vai pegar, salvar o extrato bancário do mês que você vai fazer o acompanhamento de caixa. Aí, aqui tem uma coisa interessante. Vocês lembram que lá na nossa lista de pagamento, a gente colocou aqui, todo mundo quer pagar, né? A Melissa, enfim, pintamos de azul para saber que ela ia receber um pagamento só de R$ 5.850, sendo que esses R$ 5.850, o serviço de pesquisa de projeto, a reportagem e o Uber, né? A soma disso daqui deu 5.800. No extrato bancário, ele aparece aqui, os 5.850, ó. Transferência Melissa, 5.850, transferência Hotel Meia Lua, transferência do site ou pagamento do boleto, tarifa bancária, aqui a mesma coisa, ó, transferência Adriana, que aqui na nossa lista de pagamento, ó, Adriana, aqui eu coloquei, ó, a mesma coisa, pagamento total de 2.600, olha ele aqui, e esses 2.600 é o pagamento fixo, mais R$ 100 ali de um Uber que ela precisou usar. Aqui eu abro esses valores, porque eu já fiz a lista de pagamento, porque na hora que eu pegar o extrato, ele vem com os valores fechados, que é como eles aparecem aqui. Essa é a função do acompanhamento de caixa, gente. Basicamente, você usar a função lista de pagamento mais a função extrato para você ter certeza que aquele dinheiro entrou ou saiu corretamente da conta, tá? Vamos vir aqui para o nosso acompanhamento de caixa agora. E aí eu vou alternar esse acompanhamento de caixa com o extrato. Então, vamos lá. Aqui eu coloco data, descrição, entrada. O que é entrada? Todo o dinheiro que entrou. Saída, dinheiro que saiu. Saldo, o que eu tinha na conta, mais o que entrou, menos o que saiu, quanto eu tenho agora. Um exemplo. Eu tinha lá aqueles 5.225, entrou 27.950 referente a um projeto, um edital, e aí você começa a fazer os pagamentos. E aí fica um saldo na conta.
Este saldo aqui, ele também já está com uma formulinha automática que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então, quando você preenche entrada e saída, o saldo vai automaticamente. Se você não está fazendo em planilha eletrônica, vai precisar da calculadora. Aqui eu coloco já no acompanhamento de caixa o projeto, ou se não é projeto, se é despesa administrativa, rúbrica se tiver. Então, por exemplo, esse pagamento aqui de 3.500 é do projeto deles e é a rúbrica 1. E aqui um histórico se você achar que é necessário. Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, que não apareceu nos outros controles ainda, a função chamada filtro, tá? Então, como que eu faço essa função? Essa função, ela aparece na nossa planilha com esses 3 pauzinhos aqui. Como que eu faço para colocar ou para tirar o filtro? Eu seleciono a minha planilha. Como que eu seleciono? Com o botão Shift e vai apertar a setinha. E aí, conforme ele seleciona, ele vai caminhando, tá vendo, ó? Que tem um quadradinho azul que anda. É assim que você coloca, né, seleciona para poder aplicar um filtro. A função do filtro, ela aparece aqui, ó. É esse funil. Então, por exemplo, quando eu clicar aqui, eu desativo. Opa, desativei. Quando eu desativo, não aparece mais aquelas 3 linhas em cima das nossas células. Quando eu clico, volta o triangulinho para a célula, tá vendo? Para que serve essa função do filtro? Ai, Havana, eu preciso, sempre que eu tiver um projeto, eu preciso abrir uma nova conta corrente? Gente, a não ser que o financiador exija, não há necessidade, desde que você consiga fazer todos esses atalhos para poder ter um bom controle de acompanhamento de caixa, tá? Então, por exemplo, no mês de janeiro, eu quero saber quanto eu gastei de projeto delas. Clica em cima do triângulo, limpa o filtro e seleciona só o que você quer ver, que é o projeto delas, e dá um OK. Olha só, vai aparecer aqui para você quanto você gastou só no projeto e vai aparecer aqui a rúbrica. Então, assim, é um facilitador para suas prestações de contas. Se você fizer no manual, você pode identificar com uma cor, por exemplo. E aí, para voltar, né, clica de novo no triângulo, seleciona tudo. OK. Se você fizer no manual, pode pintar, coloca a cor do projeto, passa um marca-texto amarelo, o que for administrativo, você deixa um marca-texto azul. Agora vamos lá preencher o nosso controle, já que eu mostrei para vocês a funcionalidade, mais ou menos, dessa planilha aqui. Bom, a gente vai pegar o nosso extrato bancário, e aí você vai ter o saldo de 2.225, você vai digitar aqui no saldo, 2.225. O que é essa entrada? Você tem lá um controle de recebimento, lembra? Você vai olhar lá no controle de recebimento e colocar essa informação aqui, na entrada. O próximo lançamento do extrato bancário é esse valor de R$ 5.850, que a gente pagou um valor cheio, mas foi para uma mesma pessoa. E lá na lista de pagamento esse valor está separado. Então, o que a gente vai fazer? A gente abre aqui no nosso acompanhamento de caixa também, porque você vai consultar lá na sua lista de pagamento o que é esse 5.850. Vem para a sua lista de pagamentos e 3.500, serviço de pesquisa, 2.250 foi reportagem e 100 foi reembolso. Você vai colocar todas essas informações no acompanhamento de caixa. Exatamente, ó, 3.500 da pesquisa, 2.250 reportagem e R$ 100 de reembolso de transporte. Os 3 valores somam 5.850 na saída. No banco, ele está aparecendo fechado, mas no nosso acompanhamento de caixa, a gente abre. Por quê? Vai bater o valor, porque a diferença é que a gente dividiu esses 5.850 e aqui a gente sabe exatamente onde foi destinado cada valor. E quando você coloca aqui, já atualiza o saldo. E assim a gente vai seguindo. Faz o acompanhamento de caixa com lista de pagamento e extrato bancário. E vai vendo se todos os valores que estavam no extrato, você vai colocando aqui e consulte-os na lista de pagamento. Agora, vamos supor que você tem um cartãozinho de débito. Quando você passou lá as coisinhas no débito e debitou direto da sua conta e não tiver na sua lista de pagamento, imagina só como que vai ser isso aqui.
Então, por exemplo, é interessante talvez você ter ou uma outra planilha gastos em débito, ou uma pastinha já com esses comprovantes gastos em débito, porque se aparece aqui R$ 35 e não está na nossa lista de pagamento, vai ficar difícil de saber o que é. Então, tenha as alternativas para os controles, tá? Para esses atalhos. Aí, como que a gente coloca aqui para ele fazer essa matemática para a gente, né? Porque é o que a gente quer, que ele faça a conta. A primeira coluna a gente digitou, né? Porque é o saldo lá de 31/12/2018. Estamos começando o ano aqui neste exemplo. A gente vai fazer igual o saldo anterior mais entrada menos saída. É a mesma coisa aqui embaixo. Saldo anterior mais entrada menos saída. E observa que esse universo acontece sempre na mesma linha. Se você clicar errado na de cima ou na de baixo, ele vai somar errado. Mais uma vez aqui, vamos mais uma vez. O final do saldo anterior, mais entrada, que é dinheiro que cai na conta, menos saída, que é dinheiro que sai da conta. E aí você pode dar um Ctrl C, Shift setinha para baixo, Ctrl V, ele já atualiza automático. Então, por exemplo, quando você vier fazer o seu controle financeiro, essas informações aqui elas não vão estar, né? Porque você ainda vai colocar essas informações. E aí, conforme você coloca, ele automaticamente atualiza, tá? Então, basicamente é isso, assim que funciona o nosso acompanhamento de caixa. Lembrando que dinheiro que entra, você põe aqui, dinheiro que sai, você põe aqui, e você nunca vai colocar, por exemplo, entrada e saída, assim, tá? Porque senão ele vai fazer errado. Então, se você faz entrada, é aqui, e aí a saída é na outra linha. Então, cada lançamento você coloca numa linha, nunca na mesma linha, tá? Então, para cada lançamento, você pula uma linha para baixo. Bom, é isso do nosso acompanhamento de caixa. Espero que tenha dado para você compreender a funcionalidade dele e como ele pode te ajudar no seu dia a dia.